Bom, galera, para quem não sabe, eu me chamo Henrique Gadelha, sou treinador físico atualmente, publicitário, né, de formação também, mas hoje trabalho totalmente na área da educação física como personal. Então, hoje eu sou amigo do Brian há muitos anos, desde a época do colégio, né, do ensino médio, bons tempos, e assim, cada um tomou um rumo diferente da vida, mas a gente seguiu um caminho em forma de ajudar as pessoas, né, buscar ajudar as pessoas. Eu na parte da saúde física, ele da saúde financeira. E nesse momento aí de pandemia e tudo mais, que a gente sabe que está complicado, né, no nosso país, na verdade no mundo inteiro, a gente resolveu fazer uma live justamente para falar um pouco dos dois mundos. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, já fala que para se ter saúde, né, o bem-estar, você tem que ter saúde física, saúde mental, né? E como é que a gente consegue isso? Sem dinheiro e sem estar com a saúde física em dia. Então a gente resolveu Sim. atrelar esses dois mundos. Aí meu amigo Brian, que agora está em São Paulo, residindo em São Paulo, né? Trabalhando no mercado financeiro, não vou me atrelar a te apresentar. Resolveu aliar esses dois mundos. Então espero que vocês fiquem na live, possam fazer perguntas e tirar suas dúvidas aqui, que a gente vai falar nos dois mundos, beleza? Brian, se apresente aí para a galera, por gentileza. Boa, fechado. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Brian Paiva. Nascido e criado em Belém do Pará. Vim me arriscar aqui em São Paulo vai fazer aproximadamente 2 anos. Veio eu e a minha noiva, que veio para cá junto comigo. E eu conheço o Henrique desde moleque, desde infância, né? Então nós somos amigos ali desde moleque, estudamos junto. E aí a vida tratou de, assim, distanciou a gente, mas a amizade continuou o mesmo, né? Ele tomou o rumo na parte de educação física, na parte da saúde do corpo. E eu vim para São Paulo justamente para estudar o mercado financeiro e para trabalhar em uma das maiores corretoras do Brasil, que é o trabalho hoje. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco aí a minha trajetória, eu tenho 3 certificações no mercado financeiro hoje. Comecei a minha carreira como especialista em investimento júnior e hoje eu dou treinamentos de investimento, tá? Então, assim, já eu atendia muito cliente no dia a dia, sentia realmente a dificuldade ali, questão de educação financeira das pessoas. E aí hoje o meu trabalho é auxiliar, é dar treinamento para os especialistas de investimentos que a corretora contrata, né? Então, parando para pensar agora, eu acho que desde quando eu comecei a parte de treinamento, eu acho que eu já treinei bem próximo de 100 pessoas ali na corretora. Então, assim, é uma bagagem que eu vou tentar trazer aqui para vocês, um pouco de dicas de educação financeira e investimentos ali como um todo, tá? Então, como são duas áreas, muita gente acha que são áreas distintas, né? Cuidar do corpo e da saúde financeira. A saúde financeira é tão importante que tem um estudo que saiu recentemente lá nos Estados Unidos que de 4 pessoas que estão com problemas dentro da empresa, 3, esses problemas estão relacionados a dívidas, a algum problema financeiro. Então, o problema financeiro acaba atrapalhando o rendimento das pessoas dentro da empresa, na família e por aí vai, né? Então, são coisas assim como a saúde. A saúde, se você não se cuidar, aí a morte, infelizmente, vai chegar mais cedo, né? Então, isso é importante a gente cuidar da nossa saúde do corpo também, tá? Então, pode ficar à vontade se alguém quiser perguntar, É tanto como para mim você quanto falou, para o meu Henrique, amigo, né? a saúde financeira, né, ela tem esse poder de atrapalhar a gente na saúde física e mental. E esse bem-estar financeiro, com certeza, ajuda bastante na parte de saúde física e mental. Porque você, ó, no atual momento que a gente está vivendo hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem uma reserva de emergência, estão com alguns problemas financeiros e coisas do tipo. Então, o brasileiro em si não tem, né? Eu acho que, na verdade, é Sim. cultural. A gente está começando a criar essa cultura de melhorar nessa parte financeira, né? Eu confesso que eu não entendo tanto, eu costumo agora buscar mais o entendimento da parte da saúde financeira, de entender. E eu até quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu que não tenho tanto Boa. conhecimento, professor de educação física e tudo mais, o que tu me indicarias assim, tipo, nossa, eu quero fazer um investimento, eu tenho uma grana X, ganho X valor, para quem é leigo, qual seria o primeiro tipo de investimento que a gente possa fazer no caso? Acho que assim, para quem
quer realmente começar os investimentos, né? Então, o primeiro, assim, alcançar a saúde financeira, eu acho que o primeiro investimento a se fazer é investir em conhecimento, tá? Então, o conhecimento é a base de tudo hoje, não só para o mercado financeiro, para investimentos, mas para qualquer área. Então, assim, com conhecimento, gente, vocês perdem o medo. Ali, eu acho que a grande barreira das pessoas em começar a investir é o medo de perder dinheiro, né? Então, por justamente não conhecer o mercado financeiro, não conhecer os produtos, e aí quem quer começar, gente, assim, se você é mais visual, você gosta de escutar e ouvir, vai no YouTube, tem muita coisa boa, tem um canal que eu gosto bastante, que é o chamado Passo a Passo do Investidor, que tem um cara chamado Brian, que ele, nossa, ele é sensacional para falar de investimentos. E aí, siga essas pessoas, absorva conhecimento, tem livros, tem podcast. E para quem quer realmente começar, eu acho que o mais importante é saber o porquê que você quer começar a investir. Tá? Então, tem um objetivo bem definido, porque, que nem já falava, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, tem objetivos traçados ali para os seus investimentos. Não, vou investir para quê? Porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque eu quero, sei lá, viajar com a minha namorada, com a minha noiva, e aí e por aí vai. Então, com objetivos bem traçados, e aí você já começa a se planejar melhor com foco nesses objetivos, porque muita gente, vou começar, estuda, começa a investir, mas não sabe com que objetivo está investindo, e aí deixa de lado, porque investimento, já trazendo para a parte física, não é uma corrida de 100 metros que você se prepara durante anos e corre ali alguns segundos. Investimento é uma maratona que você precisa se preparar durante anos e demora horas para você conseguir alcançar. Então, assim, quando você não tem objetivo bem traçado, você, assim, perde o foco e você desiste fácil, né? Do que se eu te garanto, se tu colocar na tua cabeça, não, vou começar a investir porque eu quero comprar um carro daqui a tantos anos. Você coloca aquele a mentalidade do carro e você vai focar em guardar dinheiro mensalmente para você alcançar esse objetivo. Que nem da mesma forma, vamos trazer para a parte da academia agora. Se a pessoa ela sabe que ela tem que malhar ou esteticamente ou para a parte da saúde que é o mais importante. E aí ela paga semestralmente, anualmente a academia e não vai. Isso acontece muito, não é? Eu Concorda costumo comigo? falar que esses dois setores, saúde financeira, saúde física, é mentalidade, irmão. Porque, na verdade, o grande problema das pessoas, a maioria das pessoas, obviamente que a parte técnica é um pouco mais difícil, você precisa de fato estudar, né? Não é tão simples. Mas, ó, se você quer emagrecer, é simples. Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem e entrar em déficit calórico, né? E procurar um profissional que possa te ajudar a isso. Para você começar a ganhar dinheiro também, você precisa fazer o quê? Como você falou, investir em conhecimento para fazer com que a sua renda aumente, entendeu? Economizar. O que seria economizar? Muitas das vezes a gente tem a mentalidade do quê? Então, a primeira coisa que eu acho que para ambos os lados, tanto a saúde financeira quanto a física, é mudar a mentalidade. As Sim, pessoas, elas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem o que tem que ser feito. Muitas das vezes a sim, gente tem 10 pares de tênis. Eu tenho 10 pares de tênis. Eu compro mais um par de tênis do qual eu não vou usar. E ela fala, mas para que eu vou investir? Eu posso estar morto amanhã. Não, irmão. Para que eu vou treinar? Eu vou comer mesmo, eu posso estar morto amanhã. Mano, a probabilidade de você estar vivo amanhã é grande. O objetivo é estar vivo daqui a 10, 20 anos, né? Pelo menos a maioria das sim. pessoas, sim. Então, ó, com um tempo desse de pandemia, imagina quem está com a saúde física antes disso em dia e com a saúde financeira também em dia. Consegue estar mais tranquilo. Eu sei que a gente vive num país aí, ó, que não vamos entrar na parte política, né? Mas a maioria da população não tem condições, de fato, de se manter em casa. Agora imagina Sim. quem cuidou da sua saúde financeira e também tem as condições da saúde financeira, de repente, de comprar mais material para fazer um treinamento melhor. Não que você não possa fazer treinamento sem material, você consegue fazer bons treinos sem material. Mas, ó, você consegue se alimentar melhor, você consegue treinar melhor, você consegue talvez até ter uma orientação de um profissional de educação física, da nutrição e tudo mais, como está o nosso amigo Pedro aí. Então, cara, não tem como não dizer que essas duas áreas não estão juntas. E é uma coisa que eu queria falar para ti, até te perguntar, que eu sei que ainda tem muita gente, irmão,
que investe em poupança, que acredita que ainda a poupança vai render algo, que fala, vou colocar meu dinheiro na poupança. E tá, tem gente que acha, pô, como é que eu vou investir em ações? Eu não sei nada do tipo. Ó, minha mãe acabou de entrar aí. É uma que precisa muito dessa área de conhecimento na parte financeira. Para ela, o dinheiro na poupança ainda está rendendo legal. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou colocar na poupança e viver dos juros da poupança. O que falar aí para essa galera? Ó, eu bato na tecla, tem uns 2 vídeos que eu falei que para poupança, primeiro, poupança não é considerado investimento, tá? Então, se você deixa o dinheiro na poupança, você não está investindo. Segundo, poupança, você está perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Então, você que deixa o dinheiro na poupança, você está perdendo por conta da inflação. Que a poupança rende 1,5%. Ano passado, a poupança rendeu 1,5% e a inflação aumentou 4,5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que com R$ 100 no começo do ano, digamos assim, você conseguia comprar uma coisa e no final do ano, por conta da inflação, essa mesma coisa estaria valendo R$ 104,50. E se você tivesse deixado o dinheiro na poupança lá no começo do ano com R$ 100, no final do ano seu dinheiro estaria R$ 101 e R$ 101,40 aproximadamente. Então, assim, você está perdendo dinheiro na poupança e muita coisa não sabe, e muita gente não sabe que eu fiz um vídeo há pouco tempo. Deixar o dinheiro na poupança não rende diariamente, tá? Precisa completar uma data de aniversário. O que é isso? Pelo menos um mês completado de você deixar o seu dinheiro parado lá na poupança, pelo menos um mês, para ele render em cima daquele valor. O que isso significa? Se você aplicar R$ 1.000 na poupança e retirar antes de um mês todo o dinheiro, não vai, digamos assim, lá no dia 29 do final do mês, você tira todo o dinheiro, no mês seguinte você não vai receber nada de rentabilidade, porque completou um mês sem dinheiro nenhum. Nosso amigo Então Pedro muita gente brincou não... com o do Nubank aí, mas eu creio que o Nubank dá renda mais que a poupança, né? Ele tirou uma Sim, onda, sim, coloca o dinheiro no Nubank. sim. Então, Foi. olha, muitos bancos digitais hoje estão trabalhando essa questão ali de rentabilidade, que é até uma saída para quem quiser sair da poupança, né? O cara sem dinheiro abandona o cuidado com o corpo e a saúde mental vai embora. Tipo, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, se você aí que cuida da sua saúde, mas não cuida da parte financeira, o que vai acontecer? Tipo, você pode ter a saúde do mundo, mas aí você vai ter que trabalhar até os 60, 70, 80 anos. Deus queira que você tenha saúde, mas é isso que você quer para sua vida? Trabalhar até 60, 70, 80 anos? Não. A gente quer se aposentar. E você que não cuida dos investimentos, você vai depender do governo para se aposentar? É isso? Receber ali uma Dependendo pensão disso de hoje mil do reais, governo, ainda mais com as novas mil e reformas e quinhentos. tudo mais, fica difícil, né, irmão? E aí é complicado. E para quem assim, investe, tem o conhecimento, mas não cuida da saúde. Vai adiantar você guardar milhões, investido milhões, se você não cuidar da sua saúde daqui a 2, 3 anos, você pode muito bem morrer e não aproveitar todo esse trabalho que você teve. Sim, a Então é sempre mentalidade, importante ter um mentalidade do equilíbrio, né? equilíbrio, com certeza. Tem uma outra situação, assim, que, tipo, que eu queria te falar, queria perguntar até, eu sempre conversava com as pessoas, até sobre aluguel, irmão. Tem gente que acha que o financiamento. Eu tenho amigos que chegaram a financiar e depois abandonar o financiamento e falam que ainda não quero alugar, porque se eu comprar uma casa, pelo menos vai ser minha. Ainda tem entendimento de achar que você ficar pagando durante 30, 40 anos, a casa é sua, que é algo que a gente poderia pegar esse dinheiro e fazer um investimento, talvez em outra coisa e tudo mais. Falasse um pouco mais sobre isso. Se eu não me engano, ó, como eu te falei, eu não sei tanto, mas fundos imobiliários é algo que eu tenho muita vontade de investir. Eu tenho estudado, Sim. buscar um momento certo para fazer o investimento, até porque realmente, com esse período de pandemia, algumas coisas mudaram, a gente tem que dar uma segurada aqui e ali, a renda deu uma diminuída devido a alunos e tudo mais. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Aluguel, financiamentos e talvez os fundos imobiliários. Bom, vamos lá. Tipo, essa questão é assim, uma parte bem delicada, né? Porque eu acho que nossos pais, nossas mães ali ainda têm essa mentalidade de querer ter um imóvel, um patrimônio, né? Tipo, ok, é um patrimônio, tudo lindo, mas será se hoje em dia ainda vale a pena financiar um imóvel durante 30, 40 anos? Se você não pagar durante alguns meses, o banco vem e toma.
Precisa ser analisado muito essa questão, porque a taxa de juros ali hoje em dia essa é a menor histórica, né? A Selic está em torno de 2%. Para quem não sabe, é a taxa que é a nossa taxa básica de juros. Serve para a questão dos empréstimos, para balizar ali o valor desses empréstimos. Para quem quer comprar um imóvel, é assim, só se realmente você já tiver um dinheiro guardado, você conseguir quitar esse imóvel em uma quantidade de parcelas bem menor, que é para justamente você pagar menos juros, tá? Mas olhando agora para quem, só para você ter ideia, para quem conhece investimentos, assim, a grande maioria não prefere comprar imóvel. Por quê? Porque se você comprar imóvel para morar ali, ok, você vai estar preso naquele lugar, entendeu? Você é em Belém, se você comprar um apartamento, ok, 300, 500 mil reais, se você quiser vir morar para cá, para São Paulo, o que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar vender, se você quiser vender esse apartamento, vai querer procurar alugar ou alugar, né? Vender, como você vai estar com pressa, pode ser que você não consiga vender esse apartamento por um preço ideal, né? Aí vai ter que contratar imobiliária e tem toda a burocracia de documentação e taxa, então é uma questão bem negativa com relação ao imóvel físico. Aluguel, muita gente compra apartamento para alugar, né? E aí o que que faz? Você está escutando miado? Tô ouvindo aí um gato Depois, gritando. Miau. depois ela Continua. some. Para alugar, o que que acontece? Isso você está contando que o seu imóvel vai estar 100% do tempo alugado. De repente você passar 6 meses com esse apartamento sem alugar. É IPTU, é condomínio que você vai ter que pagar, além de manutenção do prédio, tá? E se você alugar, pode ser que o inquilino te dê um calote. Existe essa possibilidade também. E se você quer alugar, o cara te deu calote, você vai ter que pagar advogado para entrar com ordem de despejo. E assim, é bem complicado hoje em dia a questão de imóvel. Para quem já tem o conhecimento com investimentos, o que que prefere? Prefere investir, aplicar fundos imobiliários, um tipo de investimento muito bom hoje no mercado, que traz uma renda mensal. Então é como se fosse você comprar, ser dono de um prédio inteiro, só que tem um gestor, administrador ali que ele já faz toda a burocracia para você. Você só faz receber o seu aluguel ali mensalmente. O risco é grande, Então, irmão, em questão do fundo imobiliários. Eu faço a compra de fundos imobiliários X. Para a galera entender como você estava falando, você vai ser gestor, provavelmente, talvez de um shopping center, de um galpão, onde guarda produtos da loja Americanas, entre outros fundos imobiliários do tipo. O risco chega a ser grande a compra de fundos imobiliários, porque, por exemplo, eu sei que o mercado de ações é algo já assim, antes que você tenha que fazer uma análise maior. Chega a ser grande ou não em relação a isso? Eu sempre tive essa dúvida. olha, tem um certo risco, tá? E para isso é importante você analisar, porque tem fundos de tijolos que investem em prédios mesmo, em obras físicas, digamos, shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais. Tem a parte de shopping deu uma caída agora na pandemia. Com Tem, certeza. tem vários, tem vários outros empreendimentos. Mas tem fundos imobiliários que investem em desenvolvimento no setor imobiliário, compram obras, financiam obras. Tem fundos imobiliários que investem em títulos imobiliários, que é a letra de crédito imobiliário e o certificado de recebíveis imobiliários. Então, tem, assim, para quem compra um fundo imobiliário de tijolo, o maior risco é a vacância. O que que é a vacância? É o inquilino daquele prédio, digamos que você faz parte, sair, entendeu? Tem prédio comercial que só tem um inquilino, então isso é um risco muito grande. Digamos aquelas empresas grandes, exemplo de Petrobras, o prédio da Petrobras às vezes é um prédio único com a Petrobras inteira lá e é alugado. Imagina se a Petrobras decidir um dia para a noite assim sair daquele prédio, aí vai correr um risco maior. Aí tem um risco muito grande, entendeu? Em contrapartida, tem fundos imobiliários que tem 12, 13, 15, 20 imóveis, aí diminui muito o risco de vacância. Se um sair, você tem 14, 15 outros para suprir essa sua renda. Mas comparado ao imóvel físico, o risco é bem menor de burocracia, de dívidas ali de um fundo imobiliário, além de você ter uma renda mensal diretamente ali no saldo da sua conta, justamente como você estivesse alugando o imóvel e se você quiser resgatar, você só vai lá na corretora, não quero mais esse apartamento, digamos assim, você vai lá e vende, o seu dinheiro já está na sua conta na mesma hora.
Então isso é muito vantajoso, né? Mas agora, voltando para a parte de educação física, eu tenho uma dúvida aqui que eu perguntei, eu fiz uma pergunta ali para os meus seguidores e fizeram umas perguntas se tem como a gente ter resultados igual a academia treinando em casa. O que você tem para falar aí? Com toda certeza, meu irmão. Até porque o nosso corpo ele não sabe que a gente está na academia ou que a gente está em casa, né? Se ele soubesse, opa, tô na academia, vou ficar grandão, vou ficar shapeado. O corpo ele não tem esse entendimento. Mas também eu não vou ser hipócrita de enganar as pessoas em relação a uma coisa. Indivíduos mais treinados precisam sim de estímulos mais fortes e a academia tem sim condições de propor isso. Mas o que que acontece? A maioria da população, a maioria das pessoas que me procuram e tudo mais, não são indivíduos treinados, e a maioria das pessoas que pensam que são treinadas também não são, porque falta conhecimento, falta pessoas para orientar. Inclusive, é uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado. Quem estiver assistindo essa live, você precisa ter cuidado justamente com vídeos, aplicativos e coisas que estão sendo postadas na internet. Porque muitas das vezes uma orientação errada pode fazer com que você ocorra lesões, esteja treinando além do esperado e pode fazer com que a imunidade diminua. E nesse período de pandemia a gente precisa estar com a imunidade forte em dia. Então eu sempre aconselho, por mais que você esteja treinando em casa, busque a orientação de profissional. Tem tanta forma de buscar, tem gente vendendo consultorias online, estamos aí, viu? Tem gente para orientar você. Da mesma forma que no mercado financeiro, eu não vou chegar lá, pá, pô, agora eu vou entrar no mercado financeiro, vou comprar ação tal. Gasto, sei lá, tenho R$ 5.000, vou comprar R$ 5.000 e vou pensar que vai transformar em R$ 50.000 da noite para o dia. Não, as coisas não são assim. Você precisa de conhecimento. E para isso o quê? A gente busca pessoas que saibam do entendimento, tanto do mercado financeiro quanto na área física. Então, mas os resultados em casa, eles são sim possíveis. Existem diversos métodos, existem diversas formas, de acordo com o seu objetivo. Eu não vou falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Aqui, porque cada uma pessoa tem a sua individualidade biológica, né? Então, assim como Uhum. cada investidor também tem aquele investidor mais conservador, tem aquele investidor que já se propõe a ter mais risco, tem aquele investidor que tem uma condição financeira de oferecer mais aqui, tem aquele que está fazendo a sua reserva de emergência. Na parte física é igual. Você precisa entender de fato o aluno, o paciente que você vai atender para prescrever um treino. Mas resultados em casa são possíveis sim, desde que você procure profissionais qualificados para lhe orientar. Nesse período de pandemia, aconselho a galera a procurar profissionais adequados, porque ficar seguindo vídeos de internet, de aplicativo, blogueiras fitness, coisas do tipo, pensem bem. Porque muitas das vezes as pessoas têm a imagem que a grama do vizinho é mais verde. Aí volta para a parte da mentalidade. A gente tem que fazer essa análise. Que tem pessoas que são atletas, estão outro nível. Eu não posso imitar um treino de uma pessoa, porque você é único, é individual. Isso vai tanto para a parte física, na parte financeira. Tem algumas pessoas, como eu acabei de falar, mentalidade de arriscar, mais a longo prazo. Então, tudo tem que ser orientado, na minha visão, Sim. mas resultados em casas podem ser sim garantidos, desde que você tenha orientação. Acho que bem colocado, né? Essa parte de seguir a orientação de pessoas erradas, não só na parte física, mas no mercado financeiro. Tem muita gente hoje que eu chamo de replicador, né? Que a pessoa aprende assistindo um vídeo de outra pessoa, nem sabe se essa pessoa entende, e a IA cria um canal e já vai falar como se fosse o estudou durante anos, né? Então, muito cuidado mesmo que você colocou com quem você segue, né? O ideal é a gente ter mentores, tá? O que são os mentores, gente? São aquelas pessoas que realmente estudaram e trabalharam e passaram por aquilo que você almeja alcançar, né? Tanto na parte física quanto na parte dos investimentos. Então, mentor, procura saber assim, a procedência da pessoa, se ela realmente tem o diploma, se ela realmente estudou, tem certificação, se ela trabalha na área, quais são os resultados ali dela, porque é muito fácil pegar uma pessoa, hoje em dia a pessoa tem artimanhas, né, que a gente chama de gatilhos mentais ali na parte de conteúdo, ela prende a sua atenção e faz você acreditar que aquilo é uma verdade, sendo que não é,
né? Então é muito cuidado. E voltando lá para o assunto, queria saber quais são os exercícios que a gente pode fazer dentro de casa, que eu fiquei até interessado. Confesso que assim como você gostaria de melhorar a parte dos investimentos, eu estou meio desleixado ali para a parte física, apesar de ter academia aqui no meu prédio, mas Não tá podendo de home usar? office. Não, a gente precisa agendar, né? Mas a questão ali do home office, por incrível que pareça, a gente trabalha mais no home office do que na própria empresa. Então é reunião em cima de reunião, a gente sai, termina o horário, aí tem uma coisa para fazer, e acaba a gente não tendo tempo ali. Mas a gente sabe que tudo é mentalidade, é uma questão de prioridade, né? Eu Então eu penso da tô nesse mesma projeto. forma. As pessoas falam não Eu, tenho tempo para leitura, não tenho tempo para treinar. E se a gente parar para ver, né? O tempo é algo que a gente não compra. Então, cara, como é que você não tem tempo para leitura, não tem tempo para treinar, não tem tempo para se alimentar bem, mas quando tem a primeira possibilidade de estar mexendo no celular, eu mesmo às vezes sim, procrastino pra caramba. Às vezes as pessoas falam, Henrique, eu queria ter tua mentalidade, não sei o que, a galera pensa que eu sou focadíssimo. Até tempo, muitas áreas eu sou, mas eu busco sempre buscar de uma forma de, preciso quebrar isso daqui. Caraca, vou treinar. Porque eu já coloquei que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não queira fazer. Mas, meu amigo, sim. treinos em casa, caso você não tenha materiais, você pode fazer os Boa. agachamentos com o peso do corpo, coloca mais repetições. Você pode fazer as flexões, polichinelos. Se você tiver escada, sobe e desce escada. Calma, também não vou fazer aí aleatoriamente. Mas é por isso que eu falo. São exercícios básicos com o peso do corpo. Caso não tenha, pode colocar mochila, garrafinhas e coisas do tipo. Mas para isso, irmão, para eu falar, você faz isso, aquilo, é melhor uma orientação, porque eu preciso entender de fato se você não tem algum tipo de patologia, qual é o seu objetivo, se você não tem nenhum tipo de doença crônica, alguma coisa do tipo. É difícil comentar de fato, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu prefiro, na minha visão, eu prefiro não ficar falando para os alunos, precisam fazer isso, 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 aquilo. Eu muitas das vezes mostro minha rotina de treino, mas sempre falo para não seguir totalmente, que nem todo mundo tem o É mesmo capaz. condicionamento. Eu tenho muito material na minha, mas exercícios básicos. Mas de preferência, é sempre procurar orientação na parte física. É a mesma coisa que eu não vou falar, se alimente com isso e aquilo. Coma isso, que isso vai dar certo. A gente, como trabalha na parte da saúde, a gente tem um pouco da noção das coisas, né? Mas isso é função de quem? Nosso amigo Pedro, que estava, não sei se dá tá aí, é o nutricionista. Então é individual de cada um. É difícil, complicado falar, faça isso. O contexto do objetivo O daquele senhor tá, aluno. eu acho que tá, Tá travando? acho que o senhor tá travando para todo mundo ou tá dando uma travadinha de. Travou, pai? Deixa eu ver. Peraí. Vê se voltou. Calma, dá uma E aí, segurada pai? aí. Voltou? Isso, tá. Melhorou, tá melhorando, tá melhorando. Deu uma Voltou. travada. Isso, boa, pode continuar. Acho que tá voltando agora. Não, irmão, Normal, para várias resumir, coisas a parte de falar sobre de live. exercícios são os exercícios básicos, sabe? Só que a gente precisa entender de fato a individualidade de cada um. Então, eu prefiro não dizer assim, façam isso ou façam aquilo. Mas exercícios básicos como agachamento, flexões, polichinelos, são exercícios. O importante nesse atual momento, a gente provavelmente não vai ter a performance e os equipamentos que uma academia poderia oferecer. E a maioria da população não adianta, não tem a maioria dos materiais que uma academia Uhum. possa oferecer. Mas a maioria da população é sim destreinada, pensam que são treinadas, não são, porque quando pega uma orientação de profissional, nossa, mas eu fazia isso e não sentia nada, porque você está tendo uma orientação agora, diversos métodos e outras coisas do tipo, manipulação de variáveis. Isso é coisa de um profissional, né? Que estuda, investe em cursos, livros e coisas do tipo. É, é isso, sabe, irmão? É muito questão de mentalidade. Eu sempre estou acostumando a falar para a galera, nesse período de lockdown, aqui em Belém diz que é uma semana. Eu estou achando Uhum. que vai prolongar, pai. Eu estou achando que não vai ser só uma semana. A galera se manter ativa fisicamente. Se manter Sim. ativa, de alguma forma se manter ativa, procurar orientação de profissionais, até porque nesse período ficar trancado de novo, quem puder, né, ficar, porque eu sei que tem gente que vai ter que trabalhar, vai ter que buscar o seu sustento. Não estou aqui para julgar sobre A nem B, porque a gente está precisando ter empatia nesse momento, né? Porque muitas vezes as pessoas estão com as suas verdades absolutas. A minha verdade
Fala, grande professor Rodolfo. Olha aí, Brian, esse cara aqui, Rodolfo, foi meu professor na área de publicidade. Professor, isso aqui é meu parceiro Brian, estamos falando hoje sobre saúde física e investimento. Rodolfo sempre faz umas lives bacanas também, fala muito sobre Show de marketing bola. político. Foi meu professor aí, fera pra caramba. Saúde é o que interessa, isso aí, professor. A escolinha do professor Raimundo, né? Saúde é o que interessa. Eu não lembro lá, mas é antigo. Tá entendendo, irmão? É mentalidade. Pô, até perdi o raciocínio, fui falar com o professor Rodolfo aí. Eu tenho uma pergunta que surgiu para quem está começando agora. Eu malhei durante vários anos, né? Para quem quer começar, qual é o ideal? Assim, muita gente vê fazer 3 séries de 15 repetições, ou você faz 4 séries de 10, ou você faz até onde você aguentar. Tem como estipular sem conhecer a pessoa, ou precisa analisar antes para saber por onde começar a quantidade de repetições? Irmão, é como eu falei, o corpo ele não sabe que está com todo o músculo. Por exemplo, se eu estiver fazendo um exercício tal, ele não sabe. Nossa, caraca, chegou a 15 repetições, vai doer agora. Ele não sabe. Ele entende os estímulos, né? Normalmente, com alunos iniciantes, ó, nosso amigo Rodrigo entrou, está fazendo parte da minha consultoria online. Vou citá-lo, por exemplo. Ele é um aluno iniciante. Rodrigo estava sedentário, nunca tinha treinado nem nada. O que a gente estipula? A gente estipula um número de repetições onde ele vai. O iniciante, na verdade, ele nem precisa chegar à falha. A gente estipula um número de repetições ainda para ele compensar, criar o quê? Consciência corporal, o corpo dele está entendendo que está vindo novos estímulos. Você pode perceber que a maioria das pessoas que iniciam, se a gente colocar três exercíciozinhos, a gente Uhum. utiliza mais os multiarticulares, né? Que seriam os exercícios que atingem mais músculos e articulações. 3 exercícios, 3 séries de 10 no supino reto, de repente, numa flexão mesmo no chão. Se eu colocar esses 2 exercícios, provavelmente o Rodrigo já vai estar com dor amanhã. Porque ele é iniciante. Então, esses Uhum. tipos de estímulos mais fortes, repetições, não tem muito a ver. Agora, quando o aluno já é mais avançado, a gente já costuma fazer o quê? Estimular de outras formas, outras variáveis. O cara já zoando aí, Felipe Renantes. O único problema do Rodrigo é que ele é palmeirense, mas dá para botar ele em forma. Dá, ele tá melhorando. Inclusive, o nosso amigo Rodrigo aí já tá 100%, estava 100% no treino, né? Mas fecharam as academias aqui. Essa questão de repetições, irmão, não tem muito a ver, não. Até existem estudos, por exemplo, vou te citar 2 coisas. Com cargas baixas ou cargas mais pesadas, existem estudos que podem alcançar os mesmos resultados. Se eu colocar no supino uma carga que eu consiga fazer 40 repetições, e de repente no supino uma carga onde eu consigo fazer 10 repetições, já existem estudos com os mesmos resultados. Mas o que a gente estipula? Ninguém vai querer ficar fazendo 40 repetições. Então é uma parada Isso é mais. verdade. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Se eu entrar na parte mais técnica, de repetição máxima, a gente sempre busca entender qual é o nível desse aluno, se ele é iniciante, intermediário ou avançado, né? A maioria das Uhum. pessoas, tem muita gente que ainda acha que é avançado e não é. Eu mesmo sou do intermediário para avançado, eu já treino há um bom tempo aí. A gente, quando iniciou, né, eu pesava, antes da academia, eu pesava 50 quilos. Hoje eu peso 81 quilos. 81 quilos, foram 31 quilinhos ganhados aí na musculação. Então, essa parte de repetição, irmão, não tem muita diferença, não. Mas com quem está iniciando, a gente costuma a não colocar um treino muito volumoso. São treinos Uhum. mais básicos, até mesmo para o corpo estar entendendo esse estímulo. E conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo as progressões. Progressão de carga, progressão de exercício. Tem pessoas que iniciam e não tem coordenação motora, não tiveram, parece que aula de educação física no colégio, né? Então a gente precisa fazer o quê? Primeiro ensinar a técnica para essa pessoa e depois ela vai começando a progredir de que forma? Com a carga, com a cadência, com as variáveis dos métodos e entre outras coisas, entendeu? É muito relativo, a Show. gente precisa entender cada contexto. Então, uma E aguinha aqui. cada caso é caso, né? Então, Uhum. precisa analisar realmente, avaliar a pessoa. Individualidade biológica, pai. Individualidade biológica. Olha, meu cunhado Luca entrou aí. Luca é um cara que futura minha irmã, uma empreendedora, converso que só com ela. Irmão, falando assim sobre saúde física e financeira, é alguma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender que estiver na live.
É um básico. É ter paciência, eu acho que as pessoas. E na saúde física, esteticamente falando, vamos falar. As pessoas elas querem as coisas a curto prazo. Tudo nessa vida que você almeja, tudo que você almeja, não adianta. Você precisa colocar metas, mas não adianta Sim. você colocar metas se você não começar a cumpri-las. Então, como é que a gente vai mudando essa parte física? A gente vai começando aos poucos. Não adianta também eu querer pedir para a pessoa entrar na musculação. A musculação é uma das áreas que eu mais defendo. Mas se ela não é aderente àquilo, vai correr, vai fazer alguma outra área, nadar, vai praticar um futebol. É atividade física também. Sou a favor disso, mas as pessoas elas precisam colocar metas, elas precisam iniciar de alguma forma, um passo de cada vez. Entendeu? Andar é melhor do que não fazer nada. A gente precisa colocar metas na nossa vida. É o grande problema das pessoas que elas não sabem pensar a longo prazo. Eu acho que é o que acontece muito até na parte financeira, né? As pessoas elas querem ser Sim. imediatistas. O nosso país ele tem um caminho do imediatismo. A minha irmã mesmo começou a treinar há pouco tempo, ela já quer que emagrecer 10 quilos em um mês. Ela falou, Bia, não é assim, né, Beatriz? Converso com ela, já emagreceu, tá? No segundo mês já perdeu, já emagreceu, tá melhorando o condicionamento dela. Até já falou, nossa, mano, não sei o quê, mostrou fotos e tudo mais. Olha, o Lucas Olha, fez até o uma Luca pergunta fez aqui, uma olha. pergunta bacana. O Luca fez uma pergunta Que, bacana. Responda aí, perguntar Luca. pro Essa senhor. daí é O que sua. vocês acham sobre educação financeira não ser presente na educação básica aqui no Brasil? Boa. É, assim, cara, só atrasa o país, porque se as nossas crianças já tivessem educação financeira desde cedo, elas já saberiam lidar melhor com o dinheiro desde pequeno. E aí, ou seja, elas já poderiam muito bem. A gente sabe que hoje em dia empreender no Brasil é muito difícil, mas com educação financeira se tornaria menos difícil ainda. E aí pensa, com uma quantidade maior de crianças, de pessoas com educação financeira, com uma capacidade maior de empreender, a quantidade de renda que esse país não ia gerar de empregos só com só com a educação financeira, questão básica, só começando com as escolas. A gente só está falando de escolas. E a quantidade de jovens que iriam crescer sabendo de educação financeira e estariam mais preparados ali para o mercado financeiro, para o mercado, para empreender, gerando renda. Consequentemente, iriam pagar mais impostos, e infelizmente a gente sabe que no país a gente paga muito imposto. Iria gerar renda não só gerando empregos, mas uma renda maior ali para o país como um todo, pagando os impostos. Então, isso é só uma vertente da diferença que a educação financeira iria fazer no país, só implementando a parte de educação financeira ali para as crianças, né? Irmão, a gente pode se colocar nisso, né? Se a gente parar para ver, na nossa época de ensino médio, eu pelo menos não lembro nada de alguma coisa do tipo da gente ter educação financeira. A minha mentalidade sobre educação financeira, eu vou ser bem sincero, foi de uns anos para cá. De uns anos para cá. Como assim? Eu tinha ainda uma mentalidade de algumas coisas que não cabe, entendeu? Eu não sei se tu concordas comigo, mas na nossa época de escola mesmo, olha o nosso amigo Paulo aí, não tinha mesmo alguma coisa do tipo, e na verdade eu acho que ainda não tem, porque o Luca comentou, eu vejo pela minha irmã, a minha irmã ela tem uma visão mega empreendedora, ela sabe fazer as coisas para ganhar dinheiro, mas eu sempre costumo falar para ela, Beatriz, você precisa ganhar dinheiro, mas você precisa fazer esse dinheiro girar. E ela, por quê? Não Sim. tem ainda a mentalidade do, como o Luca fez a pergunta, né? Que não foi implementado ainda, sobre as escolas colocarem gestão financeira. As nossas crianças elas crescem não entendendo nada. Nós mesmos podemos falar que a gente não teve. Tu lembra disso no colégio? Alguma coisa do tipo sobre. Não, se hoje em dia não tem, que dirá 10 anos atrás que a gente estava no colégio, ou até quiçá mais. Né? Então, tipo, tem assim estudos ali, falo que vão implementar a educação financeira, mas de sair do papel, infelizmente não sai, né? Mas assim, só com esse exemplo que eu dei agora para vocês, assim, tipo, iria ter uma quantidade maior de empreendedores mais preparados, e iria gerar renda e mais caixa para o governo pagando imposto. Isso além Mas será que para de. o governo, às vezes, tipo, falando politicagem, às vezes parece que não é interessante que eles façam com que uma população
tem um entendimento melhor sobre finanças, algumas coisas do tipo, ainda parece que é centralizar esse poder apenas no Estado, não sei, né? É uma viagem, mas o nosso país É, parece que é o país do futuro que nunca chega. É o país do futuro que continua no futuro e não chega. Tinha a sim. matéria de estatística, gestão financeira. Não, a estatística chega a ser diferente, né? É, porque Estatística. tem algumas coisas assim que a gente estuda na parte de matemática ali que a gente não usa para nossa vida. A gente É, deveria ó, aproveitar, tipo, deixa eu ver, a perguntaram gente aprende a aqui. forma de Bhaskara, mas não aprende a administrar o nosso Justo, próprio dinheiro. justo. E para que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara na vida se você não for seguir para esse rumo, pelo menos ali, quando o Paulo entrou ali, é engenheiro, se não for atuar, né? As escolas já deveriam começar a ter esse entendimento em relação a fazer com que as pessoas saibam os caminhos dela, né? Ah, mas eu não sei o que. Tem muita gente que realmente não vai usar a fórmula de Bhaskara. Eu acho que o modelo dos Estados Unidos é bem interessante, né? Pelo que a gente vê, eles já fazem um entendimento de seguir as pessoas para determinadas áreas, né? Fórmula Sim, de passar Bhaskara. só os assuntos que ela quer estudar a ciência, vai estudar só pela parte de ciências e por aí vai. A gente cresce, né, irmão, com a mentalidade. É um livro, tipo, que eu tenho certeza que você já leu, que eu costumo falar sempre para quem quer entender um pouquinho, né, entrar nesse mercado das finanças, até mudar sua mentalidade pai rico, pai pobre. Eu Do amo a minha Robert mãe. Kiyosaki. Eu amo, ó, como funciona o investimento na Bolsa de Valores. Olha aí, Brian. Isso daí é para ti. Eu acho que ela tá a fim de investir. Tia, é um lugar que a senhora deixa o dinheiro lá, deixa durante um tempo, depois retira com uma quantidade maior. Só que não, calma, essa. Tipo assim, gente, é porque é uma questão muito complexa, bolsa de valores, mas assim, Resume, resume. parte de renda fixa, como todo mundo, assim, é o ideal a gente começar a renda fixa. É a gente emprestando dinheiro para outras pessoas e elas pagando os juros. Então, lembra quando a gente sempre foi criado, tá precisando de dinheiro, vai lá para o banco, pede um empréstimo. E aí a gente precisa pagar empréstimo para o banco. No mercado financeiro, essa primeira parte de renda fixa é nós emprestando dinheiro para as empresas, para o governo, para os bancos, e essas entidades pagando uns juros ali para a gente. Digamos, títulos do Tesouro Direto. Quando nós compramos os títulos do Tesouro Direto, com pelo menos R$ 30 você consegue já comprar um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai devolver esse dinheiro que você investiu acrescido de uns juros. Então você vai estar fazendo o seu dinheiro render com R$ 30. Com R$ 30. Tem gente que não acha que não tem dinheiro para começar a investir. Viu, Luca? CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um título que nós compramos, nós emprestamos dinheiro para os bancos e aí esses bancos devolvem esse dinheiro que a gente emprestou com mais acrescido ali dos juros de um determinado período. E sem contar que o CDB ainda tem uma garantia a mais, que você investir até 250 mil, se esse banco eventualmente quebrar, você é ressarcido. Agora me diz qual é o medo de investir em um lugar que eu sei que eu vou receber um dinheiro, meu dinheiro vai estar rendendo bem mais do que a poupança, e se quebrar eu vou ter uma garantia a mais. Então, assim, é a questão que a gente comentou no começo, é o conhecimento. Ali a gente precisa abrir a mentalidade das pessoas, que infelizmente está muito arraigada, cultural isso do brasileiro, de não investir e de deixar o dinheiro na poupança. Para vocês terem ideia, gente, mais da metade da população dos Estados Unidos investe. Mais da metade. E aqui no Brasil a gente nem chegou a 5% ainda. Se não me engano, 5% da população não investe. É igual a Entendeu? população, é igual a população também. O Brasil é um país hoje que tem muita gente que treina e tudo mais, mas a taxa de obesidade também só aumenta, irmão. E tá ligado que a taxa de obesidade aumentando, o risco de você sofrer as consequências do Covid é muito maior, né? Agora Sim, imagina, o Brasil, na verdade, é um país que a gente não consegue entender, né? Mas aqui a gente está para isso, né? Para tentar mostrar para as pessoas que existem caminhos, né? Existem caminhos aí, como sim. você está falando, da saúde financeira. E como começa a investir? Eu já ia fazer essa pergunta. Pô, eu ainda não fiz a compra de nenhuma ação. O que eu cheguei a comprar, Brian, foi Tesouro Direto, mas confesso que precisei do dinheiro antes do tempo. Mas assim, hoje eu estou querendo começar a fazer investimentos,
mas eu estou priorizando a primeira forma de investimento, que é o conhecimento. Eu estou querendo aumentar a minha renda cada vez mais, né, através do Uhum. conhecimento, para ganhar mais e fazer um investimento melhor. Estou juntando grana para fazer, no caso, o meu fundo de emergência, né? É assim que se fala? Isso, É, as reserva de reservas de emergência. emergência lá. E essa dúvida do Luca aí, como é que eu começo a investir em ações? Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu tenho a possibilidade de fazer esse investimento em ações? Como é que funciona essa parada aí? Bom, tipo, pra gente que tá começando, pra vocês que estão começando, assim, já não é indicado começar por ações, tá? Uhum. Porque ações a gente pode realmente ganhar o dinheiro no curto prazo para o mercado financeiro, curto prazo são semanas e meses, porém a gente pode perder todo o nosso dinheiro ou boa parte desse dinheiro. Então, para quem está querendo começar a investir, o ideal é estruturar a sua carteira de investimentos. Como é que eu vou estruturar? Quando você vai construir uma casa, você começa pelo telhado ou pela fundação? Você começa pela fundação, né? Fazendo uma fundação bem sólida. E é isso com os investimentos. Você precisa começar com os investimentos que não rendem tanto assim, mas são investimentos seguros. Tá? Esse é assim, o principal pilar para quem quer começar a investir, é começar investimentos seguros. Ah, não vou ganhar dinheiro, renda fixa, ok. Você não está procurando rentabilidade agora, você está procurando segurança. Então, você colocou bem, reserva de emergência, para quem não sabe, é aquele dinheiro. Como é que eu calculo? Qual é o seu gasto mensal ali? Ah, eu gasto R$ 1.000 por mês. Então, você sabe que a sua reserva de emergência, como o próprio nome diz, se surgir alguma emergência, esse dinheiro vai suprir um determinado período, tá? Então, para quem é CLT, é indicado de 3 a 6 meses, ou seja, de 3 a 6 vezes esses seus custos mensais. E para quem é autônomo, pelo menos um ano, tá? De renda mensal paga com esses investimentos. E para quem achava que era autônomo e não iria ficar um ano sem trabalhar, olha aí no que deu a pandemia, né? É, Então, olha, a Bia colocou tesouros, paciência e disciplina. A Bia é uma amiga Bia, nossa é igual que, treino. pô, Treino é é paciência e sensacional. disciplina. Se você quer emagrecer, você quer resultado na academia, treinando em casa ou em qualquer lugar, você tem que ter paciência e disciplina. Inclusive, Bia, quando é que vamos marcar? Tem que treinar, hein, Bia? Hum. Mas a Bia aí é uma empreendedora e investidora, com certeza. Tenho Sim, certeza que ela já tem uma graninha guardada, a reserva de emergência dela tá ok. Só tem que focar nos sim, treinos, ó, Bia. Na parte financeira aí, que o ela é Brian tá mil sensacional. graus. Não, viu que assim, todos os assuntos que a gente comenta aqui serve para ambos os assuntos, né? Sim. Tanto para a parte do física, né, do exercício, quanto para a parte dos investimentos, né? Então, assim, são duas coisas que a gente tem que manter o equilíbrio. Não adianta você focar só em um ou em outro, que aí no final a balança vai pesar mais para um lado e você vai sofrer, digamos aqui, do outro lado, né? Eu Isso costumo para nossa falar, vida. irmão, eu sei que a gente pode falar de N coisas aqui, é um assunto muito abrangente, porque é falar sobre saúde física, saúde financeira, mas, meu irmão, enquanto as pessoas elas não mudarem a mentalidade dela, não adianta. Sabe aquela pessoa que acorda no dia já reclamando? Pô, cara, como é que o dia dessa pessoa vai ser? Provavelmente vai ser ruim, irmão. Ela já acorda o dia reclamando. Ó, lamúria traz mais lamúria. Gratidão traz mais gratidão. Então, quando a gente começa a mudar o nosso pensamento em relação à saúde física, por exemplo, se eu quero melhorar, eu Travou. Dá uma sei que eu tenho. segurada aí. Segura o Essa raciocínio. internet não está ajudando. Essa internet não está ajudando. Calma, calma. Isso, agora voltou, vai. Não, É, é a solta, questão da solta, vai. mentalidade, sabe? A questão da mentalidade, irmão. Que as pessoas elas não querem fazer o que tem que ser feito. É básico. Muitas das vezes você vai colocando para depois o que tem que ser feito. Ó, a parte financeira. Eu sou um que hoje eu estou me policiando bastante, irmão. Eu estou me policiando bastante de não gastar no atual momento com coisas desnecessárias. Eu não estou falando que você não pode mais se divertir, você não pode mais fazer nada ou coisas do tipo. Mas eu acho que eu era um cara que estava gastando muito com coisas que realmente eu não estava precisando. Tempo de pandemia, viu um tênis? Pá, vou comprar. Pô, mas eu tenho um monte de tênis aqui, cara, para que eu vou comprar mais um? São dinheiros, eu não tenho dinheiro para investir. Mas será que aquele dinheiro que você gasta tanto com besteira, às vezes saindo todo final de semana, gastando. Às vezes a gente tem R$ 300 aí para gastar brincando, né? Num combo de uísque, coisas do tipo, mas não tem 300 para investir.
Não tem R$ 100 para É, tirar no mês e é colocar. engraçado Investimento que começa para assim. bebida sempre tem, né? O dinheiro Não sempre estou falando que surge as pessoas elas para bebida e precisam festa. tirar o seu lazer. Mas será que não tem condições de a gente mudar a mentalidade e colocar R$ 100? Começar com 100. É igual treinar. Pô, começo com 10 minutinhos, com 15 minutinhos, vou aumentando para 20, vou passando para outro treino, pá, vai melhorando aos Uhum. poucos. Eu costumo falar que as pessoas, a priori, antes delas quererem começar a investir, quererem começar entrar no treinamento físico, cara, é mentalidade total, sabe? É buscar leitura, buscar vídeos motivacionais, buscar pessoas que possam, mentores, como você falou, né? A gente está aqui para ajudar eu na parte física, o Brian na parte financeira, para te mentorar nessa parte, sabe? Então, Vamos cara, abrir uma empresa já. vai abrir uma É, empresa? uma empresa. É, nós dois Com na parte certeza. financeira. Com certeza, mas parece besteira, mas eu costumo falar que é uma coisa que me ajuda bastante. Eu sei que nem todo mundo tem. Fala, meu parceiro Renan, fica aí, ó. Estamos falando sobre saúde física e financeira, meu parceiro. Eu costumo falar que uma das coisas que mais me ajuda hoje, eu sempre gostei de ler, mas é ler, irmão. A leitura abre minha mente assim para N coisas. N coisas assim que, tipo, nossa, eu nem sei te explicar, sabe? Sim. Eu fico meio sem palavras porque é a leitura e o treinamento físico. Eu busco entender bastante, assim, do meu. Eu tento me autoconhecer cada vez melhor. Sou um cara que ainda erro e procrastino muito, mas a gente busca aí um passinho de cada vez, né? A mente do campeão fazer com que a gente chegue lá. Eu quero ainda chegar no patamar dos investimentos. É algo que eu estou trabalhando, melhorar a parte de cuidar do meu lado financeiro melhor. Aos poucos, a gente vai caminhando aos poucos. A Sim. parte física é um pouquinho mais fácil para mim. Eu me sinto bem, eu me sinto mal, na verdade, se eu não treinar. Se eu não for treinar, eu falei, caraca, minha mente já fica. Mas a parte de mentalidade, o mindset de cuidar das finanças ainda pesa. Já teve dias que, pô, pedi o X-tudo, mas tinha comida em casa. Tinha necessidade de eu pedir esse X-tudo. É exemplos pequenos, mas que se as pessoas pegarem o feeling da coisa que a gente está falando, que reclamam que não tem dinheiro para investir, não tem. E a gente sabe que, mas eu não sei o quê, eu não tenho dinheiro, eu ganho X. Mas se você parar para ver, sempre sobra um pouquinho, sim. E os anos passam. Quando a gente menos espera, se passaram 5 anos. Agora imagina durante esses 5 anos, se você fizesse esse investimento. Por mês eu vou começar com R$ 50, vou começar com 100, até fim do ano. Você procurar algum tipo de investimento que já não é o meu entendimento, coloquei lá, rendeu no fim do ano R$ 200. Pô, mas só R$ 200, mas é assim que começa. É igual no treinamento. Eu coloquei uma meta de 220 treinos no ano. 220 treinos. Eu Uhum. estou no treino 48. É a minha meta. Tenho possibilidade de passar? Tenho, porque eu já estou no treino 48, a gente ainda não está nem na metade do ano. 220 treinos. A gente colocando pequenas metas, a gente vai chegando no objetivo. Não sei se você Sempre. concorda nessa parte de mentalidade. É, sempre, né? Então o povo brasileiro é muito imediatista. Ele prefere ter algo agora do que ter duas vezes algo mais lá na frente, só pelo simples fato de guardar o dinheiro, né? Então tem aquela frase do que falam que se você pega uma promoção de uma coisa assim, algo tá valendo R$ 100, na promoção tá R$ 50, e você não precisa, digamos, vamos colocar um tênis, desse tênis, você não economizou R$ 50 comprando, você gastou R$ 50, porque é algo que você não estava precisando, simplesmente, né? É igual o pai Então, do Cris, né? O Julius. Você não... isso, O pai do Cris fala muito isso, né? isso. Você Mas é compra, isso mesmo. a gente chega a gastar mesmo. Eu acho que é o grande problema da maioria das pessoas, meu querido. Meu irmãozão, não tem como. Mas, assim, tem uma outra dúvida que eu tenho, irmão. Mas antes disso, uma dica, as pessoas, elas poupam depois de sobrar o dinheiro. Gasta assim, vive o mês todo, e se sobrar dinheiro, elas vão investir, né? Elas vão poupar. O que é o correto? Elas já separarem, caiu o salário, começo do mês, já separa a grana ali para os investimentos. Nem começa com 10% da sua renda. Então é o ideal, a gente sempre começar com 10% da sua renda. E aí depois, se você quiser beber, se você quiser sair com aquele restante, você já separou o dinheiro para o seu futuro. É o dinheiro para você lá no futuro. Isso, se paga primeiro, depois pague suas contas.
Então é E aí a separar o pessoa dinheiro para sabe, você, não é para outra pessoa, entendeu? se Então paga você vai estar primeiro, se depois. priorizando, você vai estar se priorizando no lugar das qualquer outra coisa. Depois você pode aproveitar e se quiser gastar todo o dinheiro, é importante que você já priorizou o seu futuro ali. Comece com 10%, aí você vai criar gosto por poupar, diminuir ali as dívidas, você consegue poupar ainda mais. Como é que eu consigo poupar? Tendo o controle dessa, assim, você tem que saber onde é que está indo o seu dinheiro. E como é que eu sei isso? Você pode usar planilha ou tem aplicativos de finanças, tá? Então é aquele negócio que os olhos não veem e o coração não sente. Se você não está vendo para onde seu dinheiro está indo, tá tudo bem. E aí quando você coloca numa planilha, coloca num aplicativo, você vê o quanto que você gastou de delivery, de Uber em um mês, que daria para economizar, e aí você vai economizando esse dinheiro, vai tirando desses gastos desnecessários, aumentando seu poder de compra e paralelamente vai criar uma renda extra, né? Então, pega uma habilidade sua, pense em algo porque o Warren Buffett já dizia, né? A gente nunca deixa os ovos de galinha numa cesta só, a gente tem que ter diversificar não só os investimentos, mas também a nossa renda, né? Tem mais de uma fonte de renda ali para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso que é o ideal. Essa parada da planilha é bem bacana. Eu não tenho planilha, eu sou um pouco arcaico. Eu faço no meu bloco de notas algumas continhas aqui e ali, e depois que eu comecei a fazer isso, de fato, eu comecei a economizar mais. Até porque nesse período de pandemia, confesso que a minha renda deu uma diminuída, devido às coisas que aconteceram e tudo mais, a queda de alunos, Olha, fechamentos de a, locais, a Bia lockdown. comentou, olha, investir é uma, deixa eu ver, é muito legal, gente, sério, segurança para o futuro. E olha que ainda tá na reserva de emergência. Tipo, é Pô, isso, tipo, exato. eu quero tirar a população brasileira desse, tipo assim, tirar a venda do pessoal. Tipo, o pessoal está se contendo com coisa pouca, que é a poupança. Eles não sabem o que tem de bom ainda no resto do mundo, no mundo dos investimentos, né? Então, assim, depois que começa, a Bia tá aí de prova. A Bia é, tipo, amiga nossa que a gente já Exato. conversou muito, estudou, já leu vários livros ali de investimentos, mercado financeiro. E ela começou sozinha, novamente. Ela quis, ela teve essa mentalidade, ela girou a chave ali para se preocupar com o futuro dela. Porque Mas, uma Bia, pergunta não aqui para você. esqueça. Não esqueça. Invista no dinheiro, mas também invista na saúde, tá? Olha, ó, já vendi o carro e investi. Carro hoje em dia, principalmente para quem mora em São Paulo, sem condição de ter carro, é muito caro, gasto. Carro não é uma renda, é o passivo, tipo, ele vai sugando, vai, além de se desvalorizar, você tem que pagar impostos, né, o IPVA, se você, nossa, para você ter ideia, para sair de carro aqui em São Paulo, além de gasolina, estacionamento é o olho da cara aqui em São Paulo. Então, hoje em dia eu moro do lado do metrô, literalmente, moro do lado do metrô justamente para facilitar o meu deslocamento. Porque eu vim para cá, eu e a minha noiva, nós juntamos um dinheiro, ela vendeu o carro dela em Belém e ela poderia muito bem, ela poderia comprar um carro muito bem aqui em São Paulo, mas não tem necessidade, né? E a gente já poderia ter até gastado, perdido boa parte desse dinheiro com o carro. E o que que a gente fez? A gente investiu e hoje em dia esse dinheiro já rendeu muito ali da venda desse carro, né? Questão da necessidade, né, irmão? Sim. Também estou investindo, já tomei uns 3 quilinhos. Todo mundo, eu dei uma engordada também nessa pandemia, não tem como, né, gente? Então é complicado, Também mas não. eu. Mantive ativo fisicamente. A galera se manter ativo fisicamente. Ó, tem que mudar a mentalidade, pai. A mentalidade tá forte aí nos investimentos, né, irmão? Vamos cuidar da saúde, pô. Da mesma Eu forma que eu sei, eu teria sei, que eu mudar sei. a minha de não comer o x-tudo com comida em casa. Vou focar Mas agora. vamos Na parte focar. de saúde. Não, E aí eu tipo, quero fazer só uma pergunta. Tipo, quanto sabe? tempo de treino, o pessoal perguntou aqui, quanto tempo de treino eu consigo já ver resultados, assim? Tem como saber quanto tempo de treinando em casa eu já consigo ter resultados? Cara, assim, a priori, no primeiro mês, se você for iniciante, você já vai vendo o resultado logo de cara, né? Mas nos 3 primeiros meses, a 4 meses, isso depende muito da tua aderência, da tua alimentação, como é que tá o teu treinamento. Só que conforme vai passando o tempo, né, você vai se tornando um sujeito o quê? Mais treinado. Então você precisa de métodos e variáveis novas, irmão.
para conseguir fazer com que o seu corpo entenda novos estímulos. Então, precisa de estímulos diferentes, estímulos mais intensos, um treino mais intenso, um treino talvez com mais volume, com menos intensidade, faz uma parada ondulatória. E a genética ajuda às vezes, mas não é desculpa. Tem muita gente que chega e fala: nossa, meu metabolismo é lento. Aí tu vai olhar para a pessoa, aí comendo Mac todo dia, chega sexta, sábado e domingo tomando a cerveja, aí não treina, passa o dia na Netflix. Aí eu falei: meu amigo, lógico que teu metabolismo é lento. A tua vida é lenta, como é que tu vai querer ter um metabolismo mais acelerado? Entendeu? Eu não acho que a genética seja desculpa. Ela pode te ajudar sim. Não vou dizer que a genética não pode ajudar. Vou estar fazendo capa. Ó, os Gadelha toma shake, ó. Meu professor aí, Roberto Lacerda, ele sabe. Ele sabe, é um cara também que entende bastante aí de treinamento físico e sabe que a mentalidade das pessoas é essa. Reclamam, mas o treinamento, o resultado, irmão, na verdade, o resultado ele é constante. Para a gente ter um resultado, a gente tem que levar o treinamento físico para o resto da nossa vida, assim como um investimento. Se eu Sim, os quero, dois. no futuro, sobreviver talvez só de investimentos, alguma coisa do tipo, ter uma renda variável de outras coisas, de ações, de tesouro direto, eu não entendo toda essa parte aí do mundo financeiro. A gente tem que levar o quê? Eu tenho que investir até o fim da minha vida, eu tenho que ter uma diversificação, né, nos meus investimentos. Sim, Tenho que manter a constância. Então, no treinamento é simples. Você quer ter resultado? Tenha constância. Não vou te falar que um mês, 2, 3 meses. Não, é para o resto da vida. Você quer ter resultado para a sua saúde física, tanto estético quanto a saúde física por dentro e tudo mais, é constância. Mantenha como hábito eterno. Tem aqueles momentos, aqueles dias que a gente não vai treinar, alguma coisa do tipo, mas se você tiver a constância na maior parte do tempo, os resultados são garantidos. Não é um mês, 2, 3 meses, não. É para o resto da vida. A minha visão é essa, né, em relação ao resultado no treinamento. Porque tem gente que treina 2, 3 meses, aí para, fica o ano inteiro, não sei o que, volta daqui a 2, 3 anos. Não, tenha constância que os resultados são garantidos. Como tudo na vida, né? Se a gente tem sim. constância nos investimentos, os nossos investimentos vão crescer. Se a gente tem constância no treinamento, a gente vai emagrecer, hipertrofiar, ganhar massa muscular. Se a gente quiser passar num concurso, a gente tem que estudar, tem que ter constância nos estudos, tem que ter metas, objetivos. Então, resultado é só basta você ter constância, consistência. Não é um mês, 2 meses, 3 meses, não. É pro resto da vida. E o importante é começar, né? Então, Começar, começar dar o primeiro e passo. ter O constância. primeiro Sim. passo. É o grande problema das pessoas que elas não tendem a querer dar o primeiro passo. Ficam sempre inventando desculpas. Ah, deixo para amanhã, deixo para treinar amanhã. Não é mesmo no investimento. Falei: ah, acho que eu não Deixa vou para começar a investir investir, não. amanhã. Vou deixar para investir amanhã. Não, É, vou deixar para investir quando tiver um dinheirinho extra, alguma coisa do tipo. É o grande problema das pessoas, né, em relação a isso. Esperar sempre o amanhã, o amanhã, o amanhã e nunca chega o amanhã, né? sim. E amanhã pode ser tarde demais, né? Depois que acontecer Pode ser. algo ali, você não tiver um dinheiro guardado, se eventualmente você é autônomo, você sofre um acidente, como é que você vai trabalhar se você não teve, assim, não se preocupou com esse momento, né? A gente sabe que eventualmente se a gente sair na rua pode acontecer qualquer coisa, né? Então a gente tem que se preparar para qualquer momento, para o que acontecer e os investimentos é para isso, é a gente se preparar para o nosso futuro. Você quer trabalhar até 60, 70, 80 anos? Continua fazendo o que você está fazendo hoje, que com certeza você vai trabalhar até lá. Então você não vai ter uma segurança e vai depender do governo para se aposentar. Já se você quer ter uma qualidade de vida melhor, quer se Exato. aposentar, coloca na sua mente: quero me aposentar com 65 anos. Nada é impossível, gente, só basta ter foco. Coloque 60, 65, até um tempo menor, que aí você, com esse objetivo claro na sua cabeça, você vai conseguir, ou seja, poupar dinheiro, você vai cortar esses gastos desnecessários e aí você vai investindo aos poucos, que nem você falou. Todo mês vai investindo aos poucos, chega lá naquela idade, você nem vai sentir, porque vai se tornar algo prazeroso criar esse hábito, não só de fazer exercício, como também de investir. Então, criar o hábito quebra as barreiras do medo e se torna algo prazeroso. Você vê o seu crescimento, não só no exercício, você faz 10 flexões,
Na manhã, na semana seguinte, você já está fazendo 15. Exato. Nos investimentos, você colocou R$ 1.000, R$ 100, um mês depois já rendeu um dinheiro. E nossa, isso daí é muito prazeroso quando a gente vê o resultado do nosso próprio esforço, né? Mano, na verdade criar mini hábitos e quebrar os gatilhos, né? Eu costumo falar que eu tive um período que eu não estava treinando, eu não entendia porque eu não estava fazendo isso. Eu entendi os gatilhos que faziam com que eu não treinasse. Aí foi que eu li O Poder do Hábito, o livro, né? Poder do Hábito. E eu entendi, caraca, Uhum. tudo isso faz com que eu não treine. Eu chegava na minha casa cansado, eu trabalhava na época do shopping, né? Trabalhava numa loja de departamento. E eu chegava na minha casa cansado, a primeira coisa que eu fazia era logo deitar na minha cama, eu não conseguia ir para academia. Aí eu falei, pô, mas aí eu li o livro, eu falei, pô, preciso ler esse livro. Quando eu falei, ele foi demonstrando, né? Eu não vou falar sobre. É, perfeito, Bia. Aí quando eu falei, caraca, isso daqui é o gatilho que faz com que eu não treine. Porque eu deitava, ligava a TV e assistia Netflix. Aí eu falei, não vou treinar, vou ficar aqui assistindo. Quando eu quebrei, eu falei, vou mudar, vou quebrar o gatilho de hoje, vou usar o método do livro. Falei, caraca, eu vou chegar em casa. Cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, eu olhei para a cama, pensei, eu falei, pá, peguei minha toalha, fui direto pro banheiro, meti um banho, uma água gelada, parti o treino. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, voltei de novo ao hábito do treinamento. E não era desculpa, por mais que eu tivesse um dia cansativo, né? Eu tinha um dia Uhum. cansativo numa loja de departamento. Quem trabalhou no shopping sabe como é. Você já lembra quando tu trabalhava, eu acho que na Fox, Sim, né? Eu tinha, era. então a gente teve Trabalhei essas também. rotinas. Para quem pensa assim que eu e o Brian a gente teve vida fácil de filho de papai, não. Essas rotinas são gatilhos. Então acho que até mesmo nos investimentos é questão de entender os gatilhos que possam fazer com que a gente chegue nesse patamar de vou pegar meu dinheiro e investir ou não e ficar esperando sobrar para depois pensar em investir. Eu acho que a parte de investimento e finanças para o brasileiro em si é até mais difícil, irmão, do que a prática do exercício físico. Não sei se você concorda. Não querendo puxar sardinha, porque hoje é, treinar ainda é um pouco, ainda está no meio que na moda. Eu vou treinar. Tem gente que treina, enrola, mas ainda está pensando em treinar. A maioria das pessoas não pensa. Eu vou investir. Eu vou pegar meu dinheiro e vou investir. Hoje não treinar, a gente tem muita academia aqui em Belém. Em São Paulo deve ter 1000 vezes mais. O Brasil é um país que tem, de uma certa forma, o mundo fitness ele cresce no Brasil. Ao mesmo tempo que a obesidade cresce, mas o mundo fitness também cresce. Agora, da parte do investimento, a galera já fica assim, pô, mas eu vou investir, vou colocar esse dinheiro aqui, não sei se eu tô vivo amanhã, isso, aquilo. Pá, não sei se você concorda, né? Tipo, eu acho que assim os pesos são iguais. Eu acho que os pesos são iguais porque as pessoas têm medo de investir para perder o dinheiro que juntou durante toda a vida e ter que trabalhar ali. Tipo, aí as pessoas, eu acho que as pessoas não começam, elas sabem que elas precisam se exercitar. Sim, Mas aí aquelas que começam, o que que acontece com elas? Porque elas já sofreram alguma coisa. Então, ó, ela já foi parar no hospital por uma artéria entupida, já sofreu uma parada cardíaca, já sofreu algum tipo de acidente que obrigou elas vai a ficar ver o saradinho pro exercício verão. com isso, ou seja, foco. Que nem aquela questão lá da academia. Se a pessoa se matricula, ela não tem nenhum foco, a chance dela não ir é grande. O que acontece? Já se ela se matricula com uma viagem marcada para o Nordeste daqui a 3 meses, você acha que ela vai faltar um dia de academia? Não vai, porque ela tem um foco e um prazo Colocar o determinado. gatilho, pai. Daqui a 3 meses eu vou estar no Nordeste, então preciso estar com um corpo bonito. E é a mesma coisa acontece com os investimentos. Você precisa ter foco. Onde é que você quer chegar? Aposentadoria, você quer viajar, você quer ter um carro, você quer ter o quê? Estipula um prazo e segue. Então tudo está aqui no foco. Vê a diferença do que a pessoa que se matricula sem foco nenhum não vai. Aí aquelas que vão é porque sofreram um acidente, foram parar no hospital. Se elas não forem, ela já sabe que ela pode morrer. E aí, assim, o foco já é, não, preciso ir porque eu quero ficar vivo. Então, infelizmente, a gente precisa mudar, né? Essa questão de só acontecer alguma coisa para a pessoa querer começar a investir. Eu acho que investimento também, né? Então, com a pandemia, que muita gente perdeu os empregos, e aí se ligou para essa parte de querer poupar, pelo menos. Mas investir, a gente ainda tem que quebrar essa barreira ainda, né?
É difícil investir, Brian? A real. Tipo, eu. Porque vamos lá, colocar a realidade da população brasileira. Pô, quanto é que o salário mínimo tá o quê hoje? Mil e. Mil e pouco. Mil e cem, vamos colocar aí, Mil e cem, R$ 1.100. é, Pô, bem. eu com R$ 1.100 consigo investir, irmão? Porque, pô, pagar um aluguel, aí mais alimentação. Eu acho que uma pessoa com 1.100 ela vai ter que meio que se privar do lazer, né? Porque com R$ 1.100. Mas o que dá para uma pessoa que ganha um salário mínimo começar a pensar em investir? O que você pode falar sobre isso? É, qualquer pessoa pode começar a investir, que nem eu te falei, tem investimentos hoje que com R$ 30 no Tesouro Direto você já consegue começar a investir, né? Então, assim, é questão de prioridade, né? Então, você sabe que ganha um salário mínimo, você já não vai comprometer todo o seu orçamento com aluguel. Então, o ideal é a gente sempre manter 50, 30, 20. Anote isso daí. É sempre ter no máximo 50% da sua renda em gastos fixos, 30% da sua renda em gastos variáveis e 20% no mínimo ali, eu já estou falando para você começar com 10, no mínimo em investimentos. Então, assim, o ideal é você ter o salário mínimo, já não vai comprometer tudo com aluguel, já não vai querer pagar, sei lá, uma escola cara, uma faculdade, tudo tem um equilíbrio, um bom senso. E se você separar 10% com R$ 100 todo mês, gente, R$ 100 só, 10% vai dar cento e pouco, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, isso com certeza. E isso você vai dando uma segurança. Se você precisar desse dinheiro, você pode resgatar ali, porque você vai estar criando sua reserva de emergência. Mas qualquer um pode investir. E tem muita, na corretora tem muito menor de idade investindo. Tem gente com Já pode 15, menor de 16 idade anos. a investir? Só criar conta na corretora. Esse Lógico, detalhe coloca, eu não precisa sabia. do documento dos pais, é óbvio que ele é menor de idade. Mas os pais utilizam também, criam conta para os menores, geralmente para os bebês, né, crianças, para ir já juntando uma aposentadoria, um dinheiro para lá. E tem muita gente de 15, 16 anos que já começa a investir, que não tem problema. Graças a Deus eu vejo isso diariamente. Interessante, eu não sabia Cada desse dia detalhe. jovens mais interessados nessa parte de investimentos. É isso que a gente precisa despertar também, né? Mas tu acha que o Brasil cresceu nesse mercado? Assim, as pessoas estão começando a criar consciência em relação a isso? Porque, deixa eu te fazer uma pergunta bem básica aqui. Com a inflação, o nosso país passando por esses problemas, governantes que criam instabilidades e coisas do tipo, eu estou fazendo investimento em real. Hoje não, eu tenho condições de fazer investimento fora, de repente no dólar, que a gente só vê subir, alguma coisa do tipo. Eu, como brasileiro, Sim, consigo fazer investimento, alguma coisa do tipo, no mercado financeiro consegue. americano? Consegue sem problema nenhum, de diversas formas, tá? Então, se você está começando agora, você pode comprar fundos de investimentos atrelado ao dólar. O que que são fundos de investimentos? Tem uma equipe de gestores, de pessoas preparadas para lidar com o seu dinheiro. Então você consegue, até em alguns casos, ter rentabilidade de renda variável e ter uma segurança de renda fixa em fundos muito bons hoje no mercado. Aí você tem fundos de índice também, que são fundos que atrelados a alguns índices no mercado financeiro, que é que você compra ali através do home broker, do aplicativo. Isso Tem o aqui. IVVB11, que é um fundo que busca replicar o índice dos Estados Unidos. Ou seja, paralelamente você vai estar investindo nas melhores empresas dos Estados Unidos. Além de, eu acho que você já ouviu falar nessas empresas, Google, Facebook, Microsoft, Né? Tesla, Não uso. dentre outros, Mercado Livre. Então, qualquer um, se você tem uma conta numa corretora, você consegue comprar uma ação dessa empresa estrangeira e atrelar e diversificar a sua carteira de investimentos ao dólar. Então, apesar da gente comprar em real, as empresas elas se valorizam em dólar lá fora. Então, Sabe? são BDR, né? Recibos, é, é, BDR, Brazilian Deposit Receipt, né? E aí, ou seja, se o dólar valorizar, se essas empresas se valorizarem, você vai estar ganhando dinheiro lá na frente também. Então, tem diversas formas de investir no dólar e ter a sua rentabilidade atrelada lá à moeda estrangeira. É bem simples, muito fácil hoje em dia. Porque eu achava que aqui no Brasil a gente não conseguiria fazer esses investimentos. Das ações eu tinha uma noção, mas fazer investimentos para fora para ganhar em dólar. Até porque com medo, né, do nosso real se desvalorizar cada vez mais, com a Sim, estabilidade política e coisas do tipo, a gente não sabe o futuro, né, não sei ao certo.
em relação a isso? Como é que tá? Tu que entende mais dessa parte do mercado financeiro? Mas se faz para se proteger assim da desvalorização do real, você pode muito bem investir assim para quem está começando em títulos atrelados ao dólar, né? Pegar um tesouro direto a IPCA mais 4%. Então você vai ganhar a rentabilidade do IPCA mais 4%. Então, se você tivesse comprado um IPCA mais 4% ano passado, no começo do ano, o IPCA rendeu 4,5%. Ou seja, no ano você ia ter uma rentabilidade de 8%. Isso para o mercado financeiro é uma rentabilidade muito boa, na medida que a taxa Selic rende 2% por ano e a poupança rende 1,4% por ano, né? Então, tem investimentos atrelados ao dólar, mas para quem está começando, é ideal ter atrelado ao IPCA, que é a nossa inflação. Isso já vai proteger o seu dinheiro contra essas oscilações de desvalorização do real frente ao dólar. Eu acho que era uma das grandes dúvidas aqui que chegaram a me perguntar, que era essa, em relação à inflação, investimento de fora, para lucrar mais aí com a alta do dólar, com a instabilidade política e coisas do tipo. Meu irmão, quanto tempo a gente tem aqui já de live? 1h20. 1h20. Vamos dar uma das Sim, eu considerações acho que finais aqui, que eu acho que, é, tipo, rendeu, né? Teve diversos bateu o papo assuntos, aqui. o papo Foi foi bom. longo. A gente pode fazer uma outra aí, falar, chamar nessa próxima nosso amigo Samir, nossa amiga Bia aí, quem sabe. Dá para colocar mais Sim. pessoas agora na live, se eu não me engano. É. Tem possibilidade de Fechou. colocar até 4 pessoas na live, fazer uma super live do tipo. Continuem. Acho que olha a Bia, Não, calma, velho. a Bia é nossa parceirona, nossa amiga aí de longa Sim. data. Tá, pelo menos a Bia ela tá ligada nos dois mundos, né? Cuidando Olha do aí. físico e cuidando do financeiro. E a área mental, Bia, como é que tá essa área mental? Aí, Eu sempre costumo falar que é importante entender dos dois lados, né? Saúde física e financeira. Mas, meu amigo, a principal que hoje eu cuido muito é a mental. A minha mentalidade para fazer com que eu chegue, né, a longo prazo nesses sim. objetivos. Eu tenho objetivos ainda físicos. A galera fala, Gadrinho, mas tu tá magrinho, tá com o abdômen trincado, isso, aquilo. Não, mano, eu me sinto só o aro da rabiola. Quero ganhar mais uns 7 quilos aí e tudo mais e continuar treinando. E quero também começar a ganhar mais grana, investir melhor. Eu ainda estou na base aí igual a Bia. É, cuidando ainda da reserva de emergência, Brian. Em algum momento eu vou Sim. chegar aí na parte de mais de investidor. Minha reserva de emergência aí, ela deu uma. Eu vou te confessar, eu tive que puxar ela. A pandemia. Mas para você ver a importância, né, irmão? Por exemplo, Sim. se eu não tivesse, Se não eu tivesse. estaria pior a situação e tudo mais, e ia me atrapalhar muito na parte física. Ia atrapalhar muito. Acho que, olha, minha mãe aqui falando, meninos, muito bom, não sou muito boa na área financeira, mas sou curiosa. Mãe, não sei se a senhora já Siga está no seguindo o Instagram, Brian. Siga o Brian, siga o Brian, veja todos os canal do vídeos dele. YouTube. Ele postou alguns vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vídeos interessantes. Aquelas coisas que eu falo, eu costumo falar com a minha família, todo mundo me olha. Isso é doido, porque eu não entendo tanto, mas eu costumo ver canais, né? Sim. Eu vejo Bruno Perini, Thiago Nigro, Brian Paiva, isso daí é fera. Esse daí é fera, hein? E eu costumo falar algumas coisas básicas. O meu tio brigou comigo uma vez, discutir, brigou assim, né? Numa boa. Num evento de família, porque eu falei, tio, não deixe seu dinheiro na poupança. Ele discutiu comigo, eu explicando de uma forma assim meio leiga, mas dava para entender que o dinheiro na poupança não rende, o seu dinheiro no Nubank rende mais do que na poupança, tem formas de você fazer o dinheiro render mais. E meu tio, pai da Vitória, meu tio, minha tia são aposentados, eles têm um bom salário. Se eles souberem investir, você Nossa. vai, tá entendendo? A aposentadoria Uhum. deles é pelo Estado e tudo mais, tende a deixar o dinheiro na poupança. Vou até falar para a tia te seguir. Eu falei, pô, as pessoas precisam entender urgente. Gente, dinheiro na poupança não rende. Tá entendendo? É igual dizer, a pessoa fala, quantos abdominais eu faço para ficar trincado? Abdominal não trinca a barriga, meu amigo. Isso é fato. Isso é um Porque mito tem que que treinar. muita gente acha, né? É um Que mito, abdominal é um trinca. mito, irmão. A poupança é uma coisa que, infelizmente, a maior parte da população brasileira ainda tende a colocar o seu dinheiro na poupança. E tem gente que acha que também abdominal seca a barriga. E não seca. São coisas que a gente precisa
São pequenas coisas que a gente parece, são coisas que a gente consegue achar no Google, tá entendendo? E as Sim. pessoas ainda são leigas e não têm esse conhecimento. E eu espero Eu assim acho que que a gente. com você a gente possa começar cada vez mais. Você sabe que sou um cara que eu vou te apoiar em tudo em relação e vou repostar tudo. As pessoas elas precisam entender dessa parte. Eu acho que a gente ia se tornar um país muito melhor se a gente se tornasse um país com uma mentalidade de investidores. A gente sabe que nem todo mundo nasceu para isso. E chá seca a barriga também não funciona, não. Chá de treino. Irmão, nem todo mundo. Não adianta querer se fazer Cara, capinha aqui. Nem todo mundo nasceu para isso. Para crescer, para investir, para conseguir ter uma vida, sim, uma qualidade de vida melhor. Mas quem puder acompanhar a gente, quem estiver assistindo a gente, vai entender que tem siga. pessoas que conseguem sim. As pessoas, no geral, a maioria das pessoas, as pessoas elas continuam sempre fazendo a mesma coisa. Se você quer sair disso e estar acima da média, tanto no treinamento físico quanto na parte financeira, você tem que fazer diferente dos demais. Primeiramente, tirando dinheiro na poupança. Segundo, se quiser ter um corpo legal, é ter que treinar. Treinar e ter uma alimentação melhor. Não é muito segredo, não. Procurar uma alimentação boa, mas a maioria das pessoas elas continuam na mesma porque elas continuam sempre fazer o mesmo. E a gente está aqui tentando, né, buscar quebrar esse sempre do mesmo aí. É, que dizia Einstein, né? Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados Resultados diferentes, diferentes. né? Essa daí é clássica. Então, Então a gente assim, se você continuar do jeito que tá e querer mudar, vai ser muito difícil. Você vai ter que mudar algo ali para querer resultados diferentes, né? Eu espero, meu amigo, que você continue com os conteúdos, porque todos os conteúdos que tu posta, eu não só curto, não, eu assisto, viu? É Boa. importante aí essa parte que você está Sim. fazendo, sabe? Em relação ao mercado financeiro. É, mãe, tá difícil com esse presidente. E se colocarem o Lula, também fica. Ah, mas eu quero saber se mudar o presidente, a senhora vai tirar o dinheiro da poupança. Aí a desculpa era o presidente. Se mudar, vai tirar o dinheiro da Tem que poupança, tirar o vai. dinheiro da poupança, mãe. Entende? Beatriz, a Bia, eu acho que já não tem mais o dinheiro na poupança. Onde está teu fundo de emergência? Tesouro? Hein, Bia? Onde será que ela É. deixa esse fundo de emergência, Brian? Não sei, ela diversificou. Deixou uma parte no Banco Digital, outra parte no Tesouro Selic. Acho que é verdade, tá super didático, Brian. E não, eu queria até agradecer, assim, um projeto ali de 2019, né, gente? Que eu resolvi colocar em prática agora. Que eu tirei essa ideia quando eu estava atendendo uma mulher, eu até gravei um vídeo, né, falando disso, que quando eu atendia na corretora, ela investiu em ações, começou errado, começou em ações e começou e comprou algo que ela não sabia o que que era, só porque viu alguém falando, né? E aí, ou seja, ela investiu 12 mil reais e perdeu todo o dinheiro dela, que ela não sabia onde ela Ela tinha investiu investido. 12 mil reais em ações e perdeu todo o dinheiro dela. É, não Ela era nem achou. ações, era um direito. É. E assim, o que ela comprou tinha um prazo. Depois de um prazo, some simplesmente o dinheiro. E ela não sabia. Ela viu alguém falar, achou que estava muito barato e comprou. E aí, assim, depois que eu falei, porque não tinha, a responsabilidade não era da corretora nesse dia. Então seria a mesma coisa você entrar na farmácia, pegar um remédio que não precisa de receita médica, tomar, passar mal e reclamar com o farmacêutico. Você não tem culpa. O farmacêutico não tem culpa. Você chegou lá, não perguntou, não leu a bula e tomou o remédio. Da mesma forma foi essa mulher. Então a corretora não era uma operação que precisava ser de alerta ou alguma coisa. E Isso ela vale perdeu toda a salientar, né, grana dela. irmão? Que é para as pessoas elas não ficarem indo em conversa de pessoas, às vezes, leigas e coisas do tipo. Isso vale Sim, tanto para, como você falou, no mercado financeiro aí e para o treinamento físico. Às vezes, infelizmente, irmão, ainda tem muita gente que segue coisas nada a ver no treinamento físico. Quando eu fico assim, epa, quem te falou isso? Ah, não sei o que, eu vi no, a atleta fulana de tal. Eu falei, ela é formada, ela estuda, o que que é? Porque tá errado. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê na internet. Por isso que a gente tem que, antes de seguir alguma coisa, algum tipo de conteúdo, seja ele na saúde física ou financeira, pesquisar, né? Como você falou. Fazer a sim, pesquisa antes de tudo. Não é verdade? sim, com certeza. Viu, meu querido? Eu quero te Feliz em agradecer aí rever. pela oportunidade de fazer essa live. Você é de fato, um irmão que, felizmente, na verdade, eu não vou falar infelizmente, está seguindo a sua vida aí com a sua noiva, né? E eu fico muito feliz em ver meus amigos crescendo. Porque o crescimento dos meus amigos, das pessoas que eu gosto,
Na verdade, eu ver o crescimento de qualquer pessoa, eu sempre fico feliz quando eu vejo alguém, pô, aquela pessoa Uhum. venceu na vida. Eu não fico buscando, o que que ela fez, não sei o quê. Não, eu não fico invejando Sim, ninguém. Eu fico muito feliz quando eu vejo qualquer pessoa crescendo. Isso daí é um. E dá mais um irmão como você. Você sabe que, pô, amigo de adolescência e tudo mais, desde sempre. A gente passou por muitas coisas juntos, passou por sim. risuras, né? Lisuras, E já passamos muito momentos perrengue financeiros um nessa pouquinho vida. melhor, perrengues, curtiu bastante. E O hoje eu tô Bruce aqui. fez parte também, né, de uma O época. Bruce com certeza. Tivemos até banda de pagode juntos. Olha, pra quem não. Mas hoje estão aí, sabe, na luta. Você aí no mercado financeiro, eu na parte aqui de treinamento físico, né, como profissional de educação física. E o mais importante é saber que os meus amigos, quando eu digo um dos meus melhores amigos, estão assim crescendo. Tenho vários, posso citar vários aqui, mas como eu estou falando com você, e é muito bom saber que ainda no meu ciclo de amigos, apesar da distância, você aí está cada vez mais crescendo nesse mercado e pode contar com o meu apoio, meu irmão, para tudo, beleza? Você sabe que eu Sim. vou continuar sendo um divulgador forte. Eu espero ainda que as pessoas cada vez mais criem essa mentalidade, né? Tanto no treinamento físico quanto na saúde financeira. Eu sei que você ainda vai conseguir é, alcançar mais pessoas com o seu conteúdo. E hoje a gente tem a internet para não atingir só um pouco número de pessoas, atingir cada vez mais e mais pessoas. Conte É comigo só, sempre, meu é só o irmão. começo, né? Então, Só o começo. agradecer aí pela presença. Da mesma forma, o senhor é o irmão, então sempre que precisar pode contar comigo. A gente está distante, mas acho que a grande vantagem, assim, que apesar da distância e do tempo que a gente não se fala, toda vez que a gente se fala, a amizade permanece a mesma, né? Então, isso é muito importante e ver ali o crescimento. Então a gente estudou junto, a gente teve uma época que não ligava com nada, então ver, acho que quando é que a gente ia imaginar na vida que a gente ia estar participando de uma live falando de investimentos, falando da importância da saúde ali. Então, acho que nunca a gente ia imaginar, né, de chegar nesse caminho aqui que a gente chegou, graças a Deus. E assim, vamos crescer junto, né? Então, eu acho que tá bem no começo ainda. Então, se eu tá começando agora, já Isso, tem é a minha um nova área, certo né? Sair tempo da ali. publicidade para a educação física e a gente vai crescendo e graças a Deus estamos juntos nessa, né? E faz parte, meu irmão. Ó, E eu é deixo isso. eu falar um recadinho pra galera antes de mais nada, porque eu sei que, não sei se vai ficar salvo aí no teu, mas é tudo nosso, nada deles, e não esqueça de beber água, pai. Ó, e Beleza? sair, usem Olha aí. máscara, tá? Usem máscara, não saiam sem máscara, mantenham-se cuidados aí, quem tiver, eu sei que nem todo Com mundo tem, certeza. mas fiquem em casa, bebam água, treinem, busquem mais conhecimento sobre investimentos, e é isso aí, meu irmão. Obrigado, Bia. Boa. Obrigado a galera que Valeu, assistiu. abração, Valeu, gente. abração. Obrigado aí, É Bia. Valeu, nóis. Bruce. Até a próxima.